Boa noite, queridos, graça e paz. Eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade àquele tema que a gente estava falando na semana passada, e eu quero dizer que é muito bom poder compartilhar a palavra junto com vocês. Eu também quero dizer que eu sinto muita saudade de vocês e é muito bom estar esse tempo aqui junto, ainda que seja online, é muito bom. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 1, vou dar um tempinho para você abrir, chamar seus filhos, convidar a turma aí para a gente ler a Bíblia, aprender um pouco mais do Senhor hoje. Gênesis 22, versículo 1. E o nosso tema de hoje é Restaurando a Alegria da Promessa, parte 2. É uma continuidade, da história da família de Abraão. E a gente vai avançar um pouquinho mais em alguns detalhes, e eu creio que através desses detalhes Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Vamos ler, queridos? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Queria que vocês repetissem esta frase comigo. Depois de adorarmos, voltaremos. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós oramos. Oramos para que esta palavra seja reveladora, seja profética. Oramos para que esta palavra deixe de ser apenas um texto lido e venha a ser Jesus falando, Jesus comunicando, Jesus revelando a Tua vontade e as Tuas verdades ao nosso coração, Pai. Nós queremos também repreender serpentes e escorpiões. Queremos repreender toda voz contrária, todo espírito de distração, de surdez, de cegueira espiritual, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua palavra com os ouvidos e compreender com o coração, Pai. Oh Deus, que estejamos livres para Te ouvir nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, na terça-feira passada, nós falamos a respeito da trajetória de Abraão e Sara, a trajetória da promessa, do dia que eles receberam a promessa, até o cumprimento da promessa. E nesse espaço de tempo, até que a promessa se cumpra, na vida de Abraão ocorreu como muitas vezes acontece na nossa vida. Circunstâncias se levantam para roubar a nossa alegria da promessa. Muitas circunstâncias são, às vezes, a espera da promessa, Às vezes nós desanimamos um pouco no meio do caminho e entramos num processo de isolamento. Muitas vezes nós nos excluímos da promessa. Então, algumas circunstâncias ocorrem no meio do caminho. Pessoas se levantam contra nós, às vezes, ou com palavras para roubar de nós a alegria da promessa. E a gente aprendeu na semana passada que nós não podemos jamais perder a alegria da promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E hoje a gente está na parte 2 desse tema, dessa palavra, e hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E o primeiro ponto que eu queria falar
que Deus falou comigo, que eu sei que Deus quer falar com cada um de nós nessa noite, é que nós não podemos perder a alegria da promessa nos momentos de provações, né? Porque os momentos de provações, eles acontecem na nossa vida. Deus nos prova, Deus coloca provas no nosso caminho, né? Para testar a nossa fé, para testar o nosso coração. Mas, queridos, as provações, elas ocorrem no meio da nossa trajetória para nos aproximar do nosso Deus e para que a gente reconheça na sua essência quem Ele é de verdade, né? E eu creio, e eu tenho absoluta certeza que se você nesta noite está passando por um período de provação, Ele quer se revelar na sua vida, Ele quer ser seu amigo, Ele quer andar lado a lado com você, Ele quer que você o conheça melhor. E esse texto que a gente leu fala que o mesmo Deus que deu Isaac para Abraão e Sara, depois de muita luta, depois de muita oração, depois de 25 anos de espera, esse mesmo Deus, Ele pede Isaac de volta. E foi o que a gente leu aqui no capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova pedindo seu filho. E Deus chega para Abraão, Deus conversava com Abraão. Deus era próximo a Abraão. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. E aí Deus falou para Abraão: Abraão, eu gostaria que você me oferecesse em holocausto o seu único filho. A gente leu aqui no versículo 2, Isaac, a quem você ama, Abraão, né? O seu único filho que você ama. Eu queria que você me oferecesse, Abraão. Você é capaz de oferecer o filho que eu te dei? Você é capaz de me oferecer, Abraão, o seu filho da promessa? Gente, que Deus é esse, né? Que dá algo e depois pede de volta. Como Abraão seria pai de muitas nações entregando seu único filho em sacrifício? Porque havia ali uma promessa. Ele seria pai de muitas nações. Ele veio a ter Isaac na sua velhice, quando ele e Sara eram já idosos, e agora o mesmo Deus que deu o filho da promessa, para que a promessa se cumprisse, Ele pede de volta. Que Deus é esse? Mas Abraão disse sim a Deus. Abraão disse: eu sou capaz de dar, de devolver tudo aquilo que o Senhor me deu. Eu pensava comigo na minha casa: será que eu sou capaz de devolver, de entregar para Deus aquilo que Ele me deu? E eu creio que através dessa frase Deus já inicia algumas indagações no nosso coração. Será, queridos, que você é capaz de devolver a Deus aquilo que Ele te deu? Você é capaz de devolver a Deus o filho que Ele te deu ou os filhos que Ele te deu? Você é capaz de devolver a Deus o ministério que Ele te deu? Os seus talentos que Ele te deu? O seu tempo? Os seus tesouros? Você é capaz de restituir, de devolver ao Senhor aquilo que Ele te deu? Abraão foi capaz. Ele foi capaz de devolver Isaac para Deus, porque ele cria que a promessa ia se cumprir de qualquer forma. Ele cria no Deus que havia falado com ele. Creia no Deus que falou com você, porque a promessa não vai deixar de se cumprir, porque hoje você está sendo provado. Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele fala. E como ficaria a reputação de Abraão diante das pessoas? O que ele ia dizer para Sara, né?
ele disse sim para Deus. Eu sou capaz de restituir, de levar o meu filho em holocausto. E quando as pessoas perguntassem: Abraão, cadê o filho que Deus te deu para se cumprir a promessa? Será que essas coisas não passaram pela cabeça dele? Sobre as respostas que ele daria? O que ele teria que dizer às pessoas, né? Talvez ele pensou sobre isso. Eu vou ter que falar para as pessoas que Deus me deu um filho. E sabe, eu entreguei esse filho em holocausto. Né? E o que as pessoas diriam para Abraão? Que loucura, Abraão! Como você é capaz de entregar o filho que Deus te deu? Que loucura, Abraão! Como você pode dar a Deus o seu filho e sacrificar? Isso nunca aconteceu na história, Abraão. Será que essas questões, esses questionamentos não passaram pela mente de Abraão? Sabe, queridos, e muitas vezes Deus nos pede para entregar algo para Ele e a gente pensa: o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer quando eu der um pouco mais do meu tempo, um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais dos meus recursos para Deus? As pessoas não vão entender, as pessoas vão dizer que é loucura. Algumas coisas para as pessoas parecem loucura. Como ficaria a reputação de Abraão diante das pessoas? E é algo que Deus colocou no meu coração, que as nossas escolhas determinarão o sucesso da nossa caminhada de fé. Porque ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos para manter a nossa reputação. Porque a nossa fé, queridos, muitas vezes ela não é interpretada como fé pelas pessoas que te rodeiam, pelos seus vizinhos ou pelos seus familiares. Na maioria das vezes, a nossa fé é interpretada como loucura. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que não creem, mas para nós ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é loucura para muitos, mas para nós, queridos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus que é capaz de trazer vida a todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão, ele foi o pai da fé, porque ele chamava as coisas que não eram como se já fossem, as coisas que não existiam como já existissem. A sua fé, para muitos, ela pode parecer loucura, mas ou nós vivemos pela fé, ou nós vivemos para manter uma boa reputação, né? Quantos de vocês já ouviram? Esses crentes são tudo doido. Quantos de vocês já ouviram? Eu já ouvi, esses pastores são tudo doido. E olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito até que todo pastor tem um pouco de loucura, né? Parece loucura algumas questões. Às vezes a gente olha e fala: Senhor, tanta coisa eu deixei para trás, mas eu creio na promessa, eu continuo crendo no Deus da promessa e eu não vou voltar atrás, porque eu creio naquele que prometeu. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Mantenha a sua fé nos momentos de provações. Viver pela fé é saber que Deus não depende dos meios convencionais para promover o milagre. Possivelmente, queridos, Ele usará o improvável. Quem diz que Deus precisa de meios convencionais? Quase sempre na minha vida, né? Na vida dos profetas que a gente vê na Bíblia, né? Na vida de Jesus, né? Quase tudo que está escrito aqui na Bíblia, nessa profecia, a gente vê que Deus, ele nunca dependeu do convencional. Possivelmente ele vai usar o improvável na sua vida, né? E Abraão sabia disso, né? Porque Deus não deu Isaac quando eles eram jovens e cheios de vigor, porque Deus usa meios improváveis para contradizer a nossa humanidade, para dizer para a gente que nós não dependemos
podemos depender da força do nosso braço. Não, Deus age no impossível. Abraão já sabia disso. Deus havia prometido que através de Isaque, ele estabeleceria a sua aliança e a sua descendência. Abraão estava firme na promessa que Deus tinha falado, e eu preciso ler com vocês esse texto. Gênesis 17, versículo 19, volta aí um pouquinho. Gênesis 17, 19. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente compreender da onde vinha essa fé de Abraão, da onde vinha esse posicionamento. Então Deus respondeu, Deus falou com Abraão: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará o quê? Que está escrito na sua Bíblia? Isaque. Na sua Bíblia está escrito Isaque, na minha tá. Com ele eu estabelecerei a minha aliança. Deus já tinha falado, é com Isaque que eu vou estabelecer a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus tinha dado uma palavra para Abraão, e Deus falou para Abraão: através do teu filho Isaque, Abraão. Então, quando Deus pediu Isaque para Abraão, Abraão pensou: não importa o que aconteça nesta trajetória entre a promessa até que a promessa se cumpra, o meu Deus vai cumprir. Se eu entregar o meu filho em holocausto, Deus o ressuscitará. Deus proverá o holocausto, mas a palavra que o meu Deus me disse, ela vai se cumprir. Então Abraão saiu da sua casa, queridos. Ele saiu da sua casa. Ele arrumou a lenha para o holocausto, certo de que Deus cumpriria o que falou, confiando no Deus da promessa. Ele pôs a lenha nas costas, ele chamou seu filho, ele chamou 2 dos seus servos e foram até o lugar onde Deus havia pedido que ele oferecesse Isaque em holocausto. E eles foram. E quando Abraão avistou aquele monte de longe, e que Deus falou: é ali, Abraão, chegou o momento de entrega, ele disse para os seus servos: fiquem aqui, no versículo 5. Eu quero ler com vocês porque é importantíssimo. Vamos lá. Versículo 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele tinha certeza que ele voltaria com Isaque. Como seria? Ele não sabia. Muitas vezes nós não sabemos como vai ser, mas a gente sabe que vai se cumprir, porque o Deus que nos fala é fiel. Eu sei que eu estou sendo muito repetitiva, mas ele sabia, ele cumpre. O nosso Deus cumpre aquilo que ele fala. E ele disse para os seus servos: fiquem aqui, eu e o rapaz voltaremos, nós vamos adorar a Deus e nós voltaremos. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Queridos, olha, existe melhor nomenclatura do que essa: ser amigo de Deus. Amigos de Deus são aqueles que creem nele, que creem, né, naquilo que Deus é, que não duvidam, que conhecem a essência do seu Deus, que conhecem a essência verdadeira do seu Pai. Nesse versículo está em Tiago 2,23, ele foi chamado amigo de Deus porque ele creu. E quem crê é capaz de entregar
Abraão foi capaz de entregar porque ele cria, ele tinha fé, ele sabia que Isaque seria aquele a quem Deus daria continuação ao seu chamado, estabeleceria a sua aliança. Ele cria. E aí no caminho, queridos, imaginem essa cena. Porque eu sempre, quando eu estou ministrando a palavra, eu peço para os irmãos que entrem um pouquinho na história. Entrem, né? Vamos olhar a história, né? Vamos construir esse cenário na nossa mente. Olha para esse cenário. Abraão subindo o monte com Isaque. E aí, de repente, Isaque pergunta para Abraão: pai, eu estou levando as lenhas. Aí o Senhor está levando as brasas, pai. Pai, e o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Cadê o holocausto? Né? E o coração de Abraão ali confiando no Senhor. Ele diz para o seu filho: Isaque, o holocausto, o cordeiro, Deus proverá. Deus proverá todas as coisas, Isaque. Deus proverá tudo. A única coisa que eu sei, Isaque, é que a promessa vai se cumprir, meu filho, né? A imagem que eu tenho construindo desse cenário de Abraão subindo com Isaque é essa. É Abraão reafirmando no coração do seu filho a promessa. Eu acredito que essa trajetória até lá o alto do monte, foi de Abraão falando: filho, lembra da sua história, filho. Lembra da minha história com a sua mãe era estéril, filho. Você é o filho da promessa. Sabe, filho, eu vou ser pai de muitas nações e vai ser através de você. E eu creio que foi essa história que Abraão foi contando para o seu filho até lá em cima. Imagine como estava o coração do menino. O menino também não duvidava de que Deus seria capaz de fazer aquilo que prometeu. E quando chegou lá em cima, Isaque amarrou o menino, construiu o altar, amarrou Isaque sobre o altar, amarrou Isaque sobre a lenha. E a gente não vê, pelo menos na Bíblia, citando mais questionamento algum de Isaque. Porque o pai dele foi reafirmando no caminho a promessa: filho, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. E eu acredito que no coração do menino, ele também não duvidou, mesmo sabendo que ele possivelmente seria o holocausto para a entrega. Isaque se permitiu ser entregue como oferta ao Senhor. Gente, que cenário lindo! Isso me lembra a história de Jesus, né? Abraão como figura de Deus, Deus entregando seu único filho. E Jesus se permitiu morrer por nós. Jesus se permitiu morrer pelo meu pecado e pelo seu, para que a promessa se cumprisse na nossa vida, para que nós pudéssemos ser uma nova criatura e pudéssemos fazer parte da família de Abraão. Isaque se permitiu ser entregue. Mateus 3,9 diz assim: até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus é o Deus do impossível. E quando Abraão levantou ali o punhal para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor apareceu e disse: Abraão, Abraão, aqui está o cordeiro. E aí o anjo disse: Abraão, Abraão, por que você ousou entregar o seu único filho?
Mais uma vez, Deus reafirma a palavra a você, Abraão. A sua descendência será mais numerosa do que as estrelas no céu e do que a areia do mar. Queridos, quem pode contar a descendência de Abraão? Nós somos parte dessa descendência. Todo aquele que professa o nome de Jesus, ele faz parte da descendência de Abraão. Quem pode contar? Nós somos incontáveis, porque Abraão ousou crer na promessa. Crer na promessa, aleluia, isso é maravilhoso, queridos. Desculpe, eu me empolgo com a palavra, eu me empolgo com as histórias da Bíblia, eu vivo cada momento e a gente se coloca, né, no lugar de cada personagem, isso é uma bênção. Eu queria finalizar com vocês dizendo que Deus não se esquece da promessa, Deus não se esquece daquilo que Ele te falou. Jamais, Ele não esquece. O que será de mim se entregar aquilo que Deus me deu? Muitas vezes a gente pensa, o que vai ser de mim se eu entregar aquilo que Deus me deu? O que será de mim se eu realmente entregar o meu filho, entregar aquilo que o Senhor me deu, entregar os meus dons, o meu tempo, o meu trabalho? O que vai ser de mim? A gente pensa isso, não é fácil, né? Eu vi essa luta interior na vida do meu marido quando ele fazia parte do corpo de bombeiro e ele não era um bombeiro comum, ele era apaixonado por aquilo que ele fazia, ele amava ir por trabalho, ele amava socorrer gente, né? Tanto de acidentes como de incêndio, ele gostava muito, né? Aquilo para ele era muito bom. E eu me lembro que um dia eu estava numa vigília. E aí nessa vigília vem um irmão e falou, irmã, deixa eu ter uma conversa com você. Eu estava orando e Deus colocou no meu coração que eu queria que você transmitisse essa palavra para o seu marido, que Deus, Ele irá tirar ele desse trabalho onde ele está, irá trazê-lo para o ministério. Deus quer que o seu marido tenha uma vida onde ele seja integral ao ministério, à obra do Senhor. E eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, né? E a Bíblia diz que a gente deve ouvir as profecias, nós não devemos desprezar as profecias, mas nós devemos provar, né, daquilo que Deus fala, julgar, né, aquilo que Deus fala. E eu cheguei e comuniquei ao meu marido, ele falou, Kélvia, sinceramente, eu acho que isso não é de Deus, porque eu amo o que eu faço, Até que um dia Deus falou para ele, pessoalmente, que era o tempo dele largar tudo e ser tempo integral no ministério, né? Claro, queridos, coisas passam pela nossa cabeça, algumas questões a gente pensa, o que vai ser de mim? Se eu entregar o meu emprego, né? Nossa, mas meu Deus, como a gente pensou, funcionário público nunca tem estabilidade de emprego, como que eu vou fazer isso? Mas Deus pediu. E eu queria dizer para você que Deus provê todas as coisas na sua vida. Deus proverá todas as coisas até que a palavra dele se cumpra. E até aqui Deus tem sido fiel na minha vida. Deus tem sido fiel na minha casa. Quando eu olho para trás, eu não me arrependo de nada que eu tenha entregado ao Senhor, porque tudo aquilo que Ele me deu não é meu, é dele. Ele que permite apenas que por um determinado tempo a gente administre aquilo que é dele. A Bíblia diz que toda dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Não é nosso, o seu dom não é seu. Os seus filhos não são seus, o seu trabalho não é seu, as suas habilidades não são suas. Tudo vem do Pai das luzes, queridos. E eu sei que não é fácil devolver a Ele aquilo que Ele te deu, mas até que a palavra se cumpra, Ele será o Deus provedor na sua vida, Ele é Jeová Jiré.
Deus nos pede tudo aquilo que Ele deseja multiplicar. Ah, queridos, a gente provou isso na nossa vida. Deus só nos pede aquilo que Ele é capaz de multiplicar. Se Deus está te pedindo algo esta noite, entregue. Ele só te pede aquilo que vai ser nas mãos dele um agente de multiplicação. Creia nesta palavra, creia. O nosso Isaac hoje é tudo aquilo que Deus nos pede para abrir mão, né? Eu me identifico com essa história de Abraão. E você pode se identificar. Deus tem te pedido algo. Deus tem te pedido para abrir mão de algo. Deus tem te pedido para abrir mão de sentimentos, talvez, de orgulhos, de coisas, de algumas questões que você se agarra muito. Deus tem te pedido para abrir mão do seu filho, como Abraão precisou abrir mão de Isaac. O que Deus tem te pedido? O teu Isaac é tudo aquilo que você tenta prender, tenta segurar, e Deus te pede. Mas Deus só te pede aquilo que Ele for capaz de multiplicar. Ele só te pede aquilo que Ele irá multiplicar na sua vida. E eu queria finalizar dizendo: Deus nos dá tudo aquilo que Ele promete, queridos. Tudo aquilo que Ele promete, Ele nos dá. Mas Ele não permite que o fruto da promessa se torne o nosso Deus. Deus nos dá tudo que promete, mas o Isaac que Ele nos dá, o Isaac não pode se tornar o nosso Deus. Não pode se tornar o nosso Deus. E essa é a prova do nosso coração. O nosso Isaac, quando em alguns momentos passa a ser o nosso Deus vem e pede de volta e nos diz: me devolve um pouco. Eu não posso dar a minha glória a ninguém. Eu quero ser o único Deus provedor na sua vida. Eu não quero que a sua alegria dependa dos seus filhos, da sua estabilidade financeira ou emocional. Olha, eu te dei, eu sou capaz de te dar, mas que isso não seja o teu Deus, que o fruto da promessa que Ele te deu não se torne dentro do seu coração suficiente. Deus deve ser suficiente para você. Deus deve ser motivo da sua alegria. Entregue tudo para Deus hoje. Entregue seus filhos. Entregue tudo aquilo que Ele tem te pedido. Olha, queridos, e o Deus da promessa, Ele é fiel e vai se manifestar dentro da sua casa. E antes de eu começar a falar aqui, veio claramente uma palavra de Deus no meu coração, que ela não está no meu esboço, eu não consegui nem anotá-la, mas eu creio que essa palavra é para nós. Eu queria deixar aqui, finalizando, Isaías 59, versículo 21, que diz assim, queridos: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, com cada um de vocês, diz o Senhor. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Eu creio que essa é uma resposta para vocês, queridos. Entregue seus filhos para Deus. Entregue o seu Isaac para Deus. Talvez nessa trajetória, até que a promessa que Deus te deu a respeito do seu filho se cumpra, você esteja vivendo um momento de dor, um momento de angústia, um momento de dificuldade, você esteja sendo provado através dos seus filhos, talvez. Mas esta palavra é verdade.
Esse momento é circunstancial. A palavra que o Senhor pôs na sua boca, ela vai estar na boca dos seus filhos, na boca dos filhos dos seus filhos e de todos os descendentes deles, porque a promessa de Abraão está sobre a sua vida e sobre a sua casa, e eu quero profetizar que a bênção de Abraão esteja sobre vocês, e o que Deus disse a Abraão estará sobre vocês. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. O Senhor é com você, a bênção de Abraão é com você. E eu queria terminar orando pela sua casa. Feche os seus olhos agora, queridos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai querido, nós oramos, ó Deus, nós oramos nesta noite, Pai. Nós oramos crendo na Tua palavra, que é poderosa. Oh Deus, a Tua palavra nos diz nesta noite que ainda que venhamos estar sendo provados, Pai, nós não podemos perder a alegria da promessa. Então eu oro nesta noite, Pai, para que o Senhor venha restaurar a alegria da promessa dentro desses lares, porque o Deus que falou é o Deus que cumpre. Oh Espírito Santo, entre em cada lar. Eu oro, Pai, para que cada promessa seja lembrada, cada promessa que o Senhor falou, Pai. Oh Deus, traz à memória aquilo que irá trazer esperança aos teus filhos, ó Pai. Oh Deus, traz à memória as promessas que o Senhor trouxe a respeito do futuro, a resposta, Pai, a respeito do curso, Pai, que eles devem fazer, a respeito do futuro, a respeito do casamento, Pai. Traz à memória as promessas, ó Espírito Santo. Oh Deus, a esses jovens que estão ouvindo, ó Pai, que Tu és aquele que prepara a pessoa certa, Deus. Eu oro por esses jovens, ó Pai, que estão à espera da esposa, da futura esposa, do futuro marido. Vai à frente, Deus. O Senhor é aquele que prepara todas as coisas, ó Pai. Eu oro, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que estão em momentos de incertezas, de dúvidas, que estão com medo, que estão prestes a serem mandados embora. Eu oro, Pai, para que empregos sejam preservados, ó Deus. Eu oro para que o Senhor cuide dessas famílias, ó Pai. Eu oro que o Senhor venha prover para eles, da mesma forma que o Senhor proveu o cordeiro para que Abraão sacrificasse. O Senhor venha prover os recursos para as contas que precisam ser saldadas esse mês. Porque o Senhor proverá. Nós lemos, ó Pai, nesta noite, o Senhor proverá. Prover todas as coisas, ó Pai. Ó Espírito Santo, tudo aquilo que está retido, que o Senhor venha liberar nesses dias. As causas, ó Pai, que estão na justiça, Pai. Ó Espírito Santo, abre estas portas, Pai. Julga estas questões. O Senhor é o nosso advogado. E nós sabemos que mesmo em tempos de crise, Salmo 37, em tempos de crise, nós não seremos envergonhados, nós seremos fartos, ó Pai. E nós oramos, ó Pai, crendo no Deus que é fiel. Oro por aqueles que estão doentes, ó Deus, por aqueles que estão com Covid, assintomáticos ou sintomáticos. Toca, Pai, e ministra a Tua cura. Oro, ó Espírito Santo, pela nossa nação, Pai, por esta pandemia. Oro para que esse vírus venha enfraquecer, ó Pai, na nossa nação. Oro repreendendo o espírito de morte que está sobre a nossa nação. Oro pela economia da nossa nação, Pai, que venhamos ser prósperos neste tempo de crise, Senhor. Oh Deus, oro, Pai, oro pelos governantes da nossa nação. Oh Espírito Santo, direciona os nossos governantes.
Oro pelo nosso presidente, ó Deus, para que ele venha ter um encontro contigo. Oro, Pai, por sabedoria no falar, ó Deus. Tenha misericórdia, sabedoria para governar, ó Pai. Oh Deus, oro, Pai, para que o Senhor olhe para nossa nação, se arrependa do mal, para que o Senhor perdoe os pecados da nossa nação. Oro por paz em cada casa nesta noite. Oro para que a Tua presença esteja em cada lar. Oro para que o Senhor os cubra com Teu sangue, livrando de todo vírus, de toda doença, de toda enfermidade, de qualquer espírito de perturbação. Entra nesses lares, Deus, com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigada, viu? Obrigada por esse tempo, né, que você deixou para a gente estar aqui junto compartilhando. E eu tenho certeza, queridos, que Deus fará coisas novas na sua casa, na sua família. Tenho orado por você, tenho orado. Eu creio que em breve, daqui pouco tempo, a gente vai estar junto fazendo uma festa aqui na igreja. Oh, queridos, se isso não ocorrer, nós estaremos juntos numa festa no céu. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Um grande beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.